Olá, eu sou o Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Na última videoaula nós montamos a estrutura da galeria, onde nós fizemos a estrutura do select, armazenamos essa informação dentro de uma listagem e jogamos dentro de uma condição while para fazer a carga dessa imagem aí dentro do nosso painel aí, que seria da nossa galeria. Então a gente usou os cards, que são exemplos que a gente tem lá no Bootstrap, e hoje nós vamos montar a interface para cadastrar as imagens do produto. Então, se vocês observarem no projeto, a gente tinha criado anteriormente uma pastinha chamada img1, 2, 3, 4, uma principal e uma thumb. Como nós montamos a estrutura do banco, com a ideia que um produto pode ter 1, 2, 3, 10 imagens, então ficava totalmente inviável manter aquelas pastas. Então eu vou usar essa pasta imagens aqui que nós criamos, principal, e remover as demais pastas que tem aqui dentro de imagens. Então a gente vai manter e todas as imagens vão ficar carregadas aqui. Essas três imagens que nós temos aqui são as imagens que a gente já usa na interface. Então quando eu venho buscar aqui, eu tenho essas imagens aqui e mais a imagem do carregamento aí, que seria do nosso Ajax lá, que é essa gifzinha animada aqui. Então a ideia hoje é nós construímos a interface que vai fazer o upload desse arquivo para um determinado local do servidor, que seria a pasta de imagens aqui. Só que eu não quero simplesmente vou fazer uma interface na qual eu vou upar os arquivos. Não, a gente vai usar a ideia de conseguir visualizar essa imagem antes de eu subir ela. Então nós vamos fazer como se fosse uma pré-visualização dessa imagem. Vou montar um preview da imagem, ok? Então vamos lá. Em cima do arquivo de código fonte, botão direito, novo, arquivo PHP. Vou dar o nome desse arquivo de frm imagem. Vou dar um finalizar. E aqui dentro eu vou começar com a estrutura convencional. Então div class, vou usar o container fluid. Eu acho que é esse container que a gente tem usado direto aqui. Não, a gente tem usado o container, então vamos usar o container ao invés do container fluido, padronizar tudo aqui. A ideia é a seguinte, a ideia é eu abrir uma tagzinha do form, form, e uma tagzinha de script. E vou fechar essa tagzinha do script aqui. Bom, então vamos lá. Esse script ele vai precisar da versão mais nova do meu jQuery. O jQuery que a gente está usando aqui é o jQuery 2.1.3. Eu vou precisar do jQuery 3.3.1, que seria a mesma ideia desse aqui de cima. Então eu vou pegar aqui, só que esse daqui é um jQuery já personalizado, é a versãozinha Slim, que é o mais enxuto. Esse daqui é o minimizado, só que ele tem um pouco mais de recurso aí. Então, o 3.3.1, o restante permanece igual. Vou salvar aqui, vou voltar aqui, só para a gente ver se não perdeu as funcionalidades. Então eu cliquei em buscar, atualizou normal, vou clicar no editar, trouxe normal, então quer dizer que está funcionando perfeitamente ainda. Bom, a próxima etapa aqui, fiz a estrutura, vou determinar, o meu form, qual que é o método que vou estar trabalhando? Então o método vai ser via post, então eu vou enviar a informação
desse formulário via post. O meu action, qual que é a ação que ele vai fazer? Ele vai reportar para uma determinada página aí que a gente ainda vai desenvolver. E aí, para eu poder subir a informação no servidor dentro de uma pasta específica, eu preciso usar um carinha chamado Enctype, que é esse cara aqui, ó. Esse cara que nos permite o acesso a uma determinada pasta no servidor para fazer o upload de uma imagem. E aí eu vou passar aqui, ó, multipart barra form traço data. Sem isso daqui, você não consegue fazer o upload da imagem para uma pasta específica aí. A próxima etapa agora é a gente criar o arquivo de entrada, ok? Então vou fazer aqui, ó, abra a tagzinha input type e aí eu vou passar file. Então eu quero que ele abra aí uma determinada região para eu poder buscar a informação. Daí eu vou colocar aqui um name, vou dar o nome de imagem, ok? E vou criar também um ID com o nome de imagem. Então, só para a gente lembrar aí, o nosso name ele sempre vai reportar ao PHP e o nosso ID a gente sempre vai reportar ao JavaScript, ok? Vou colocar aqui, ó, uns 2 BR aqui, só para fechar a estrutura minha aqui e dar um espacinho aí. Bom, então eu vou buscar um arquivo. Então eu vou salvar aqui, vou voltar aqui no meu index, ó, e vou mudar esse busca PHP para frm imagem. Vou salvar aqui e vou voltar aqui no navegador para visualizar. Dá um Ctrl F5. Então agora eu tenho aqui, ó, escolher um arquivo e tenho aqui a opçãozinha de eu escolher qualquer arquivo. Então vou pegar essa imagem. Então ele trouxe aqui, ó, o nome da imagem, só que eu não consigo visualizar essa imagem aqui. Então a gente vai montar a estrutura de pré-visualização dessa imagem aqui. Então vamos lá. Próxima etapa aqui, ó, eu construir a imagem IMG, ok? Só que o que eu quero nessa IMG? Eu quero que ela siga alguns padrões aí. Quais são os padrões que eu quero? Eu quero que ela use uma classe do Bootstrap que seja uma classe que deixe a imagem responsível, uma imagem no padrão thumbnail e responsível. Então eu vou pegar aqui o nosso get Bootstrap, vou vir aqui na parte da documentação, vou vir aqui na parte de image, acho que deve estar como imagens, image, aqui, beleza, não, images. Então tem aqui, ó, imagens responsível, ok? Então eu tenho usando o image fluid, aí eu tenho um padrão chamado thumbnail que eu posso determinar as dimensões que eu quero. Outros padrões aqui, lado direito, lado esquerdo, lado direito, centralizado. E tenho aqui um que é um elemento que eu faço a vinculação de uma imagem responsiva com o padrão thumbnail, que é o que a gente vai estar usando então. Então vou copiar esse class aqui, ó. Ok? Vou copiar esse class e vou vir aqui na nossa tagzinha de imagem e vou passar essa classe. Só que eu quero fazer uma coisa, eu quero padronizar as dimensões dessa imagem. Eu não quero que ela simplesmente fique uma imagem gigantesca. Então eu vou colocar aqui, ó, um style, seria um estilo. Eu vou colocar esse estilo aqui dentro. Vou passar aqui um edit, que seria a minha altura padrão, né?
minha altura padrão não, minha largura padrão, desculpa. A minha largura padrão que eu vou passar no tamanho de 200 px. E vou passar agora a minha altura. A minha altura eu não quero que ela seja padrão, quero que ela se ajuste de acordo com as dimensões da minha imagem. Então vamos colocar como alto. Opa. Eu deixo como alto e ele vai ajustar essa imagem de forma automaticamente aí, só que seguindo a largura da minha imagem de 200 px, ok? Bom, fiz isso daí. Eu preciso de um botão para gravar essa informação dentro do banco depois, né? O caminho dessa imagem. Então eu vou vir aqui no meu produto, ó, e vou copiar aqui, ó, essa divzinha que pertence ao meu submit. Então ela já está montada a estrutura com ID de inserção, name de inserção e o valor gravar. Esse valor aqui, então eu vou copiar e vou jogar ele aqui embaixo desse BR. Então eu fui lá, copiei esse código, que é um código padrão que a gente já está usando. Salvei aqui, vou visualizar essa informação agora aqui, ó, Ctrl F5. Observa que eu tenho essa imagenzinha aqui, esse objeto aqui de forma estranha aqui, ó. Então se eu selecionar o item aqui, mandar abrir, por enquanto nada acontece aqui. Essa estrutura ela só vai ser aplicada na hora que a gente construir a função. Então agora a gente vai partir para uma outra etapa, que é a etapa que eu vou construir a função aí dessa das funcionalidades dessa imagem, dessa tagzinha da image. Então eu vou vir agora dentro aqui do meu script e vou criar uma função. Então eu vou colocar aqui, ó, function, e essa função eu vou dar o nome de preview, ok? Preview imagem, preview imagem. Dentro dessa preview, dessa função, eu vou precisar criar três variáveis. Uma variável vai ser a variável que vai fazer a leitura do caminho da minha imagem através do meu input file. Então eu vou lá, busco essa imagem através do input file e trago ela para cá, ok? Então peguei o caminho, trouxe para essa variável. Eu vou ter uma variável preview, que é a variável que vai popular essa tagzinha da minha imagem aqui, ok? Então ele vai varrer o documento, vai achar a tagzinha da imagem e vai construir a imagem nela aí. E eu vou ter uma terceira uma terceira variável, um terceiro atributo, no qual eu vou instanciar uma classe de leitura de arquivo, que seria a leitura no caso do arquivo que foi encontrado, para que eu possa popular esse cara aqui através do meu preview, ok? Então eu vou realmente verificar se tem essas informações contidas lá dentro daquele caminho específico, para eu poder exibir essa imagem aqui. Então agora a próxima etapa nós vamos fazer com que a gente traga da interface, traga do arquivo para a interface essa imagem aí. Então eu vou criar aqui um var imagem, ok? E ele vai buscar dentro do meu document um carry selector. Então o que esse carry selector vai fazer? Ele vai selecionar para mim uma determinada tag que eu quero. Então eu quero que ele selecione para mim a tag input, eu quero que ele selecione para mim a tag mg, uma tag, sei lá, outra tag que a gente estiver usando, uma label, uma tag de label. Então eu posso determinar para ele o que eu quero que ele selecione para mim dentro da estrutura do meu documento aqui. E eu quero que ele, toda vez que eu execute essa função, ele sempre inicie de novo o processo. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto file, vai inicializar no caso de um documento novo, né, do início do documento novo, lá da primeira linha, que seria a estrutura 0 em diante. Aí eu vou colocar aqui, ó, var preview. Então essa variável vai ser a variável que vai fazer uma pré-visualização da imagem selecionada aí. Vou usar aqui também novamente o document. Opa,
escrevi errado, document.carry selector, e agora eu quero que ele selecione para mim uma determinada tag. Então aqui dentro, ó, desse primeiro selector, o que eu quero que ele busque? Então, se esse cara vai buscar uma imagem, eu quero que ele venha dentro da tag do input, não é aqui que eu vou selecionar a imagem. Então, quero que ele pegue a tag do input. Então, eu vou colocar aqui, ó, input. E o que mais que eu preciso? Eu preciso agora falar para ele da onde vem essa imagem. Então, dentro do meu input, eu tenho um ID, ok? E esse ID ele é igual a palavrinha imagem. Então eu vou procurar eu vou selecionar um input onde eu tenho um ID com o nome de imagem, ok? Então toda vez que eu for inicializar, eu vou buscar sempre esse mesmo item aqui. E aí, o que eu preciso no meu preview? O preview vai ser para eu exibir essa imagem. Em qual tag? Na tag img. Então eu vou pedir para ele selecionar a tag img para visualização. E a próxima variável vai ser uma variável que a gente vai dar o nome de header, que seria uma variável para leitura. E essa variável ela vai instanciar uma classe chamada file header. E o que essa classe faz? Ela vai fazer a leitura das informações contidas dentro de imagem. Então ele vai ler a informação dentro de imagem e joga dentro do meu preview. Com isso eu consigo fazer o que? A construção dessa imagem dentro dessa tagzinha img aqui. Bom, fiz essa etapa, vou colocar assim, ó, header, que é o nome do meu atributo, ponto onLoader, loadend, é o loadend, ok? onLoadend, que vai receber a minha function, a minha função, ok? Bom, recebi a minha função, eu preciso executar uma determinada ação. Qual que é a ação? A minha preview.src, que vai receber o meu header.result. Então ele vai receber aí o resultado que eu tenho na leitura aí que foi gerada. Bom, fiz essa etapa. O que eu preciso fazer aí? Então agora eu vou gerar aí a estrutura que vai realmente fazer a carga dessa imagem dentro do meu header aí, através do meu image. Então eu vou fazer uma verificação. Então, if, se a minha imagem for verdadeira, né? Então se ela for verdadeira, o meu header read as data URL, acho que é isso aqui mesmo. Eu passo a minha imagem, que seria o caminho que eu selecionei lá através do meu selector. Então eu passo a minha imagem, else, se não, eu faço uma outra condição, que seria o meu preview.src, que recebe, no caso, vazio aqui. A gente pode depois tratar essa informação aí. Deixa eu só verificar aqui o porquê dessa mensagem aqui. Fiz a abertura do file header. O meu header onLoaded, minha function, que é esse cara. Faço a minha preview, abri, fechei, onde precisa de ponto e vírgula, coloquei ponto e vírgula. Então tecnicamente está tudo certo aí. Na hora da compilação a gente dá uma olhada aí e faz um teste aí. Então se eu salvar aqui, ó, e voltar aqui, Ctrl F5,
vocês vão observar que nada vai acontecer. Então, eu vou selecionar o arquivo, vou vir aqui na imagem selecionada e vou dar um abrir. Ó. Por enquanto não aconteceu nada. Por que que não aconteceu? Eu preciso agora falar para esse cara aqui, ó. O meu input file, eu preciso chamar esse cara. Então, eu tenho várias funções que eu posso estar chamando, ou vários eventos que eu posso estar chamando. Um evento que a gente tem aqui, que é um evento chamado onChange. Então, se eu buscar aqui, ó, eu tenho um evento onChange. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu preview image dentro do meu file, ó. Eu estou aqui no meu input file. Então, eu chamo o onChange e mando ele executar o meu preview image. Vou salvar aqui, vou voltar aqui no navegador, vou dar um Ctrl F5 e vou buscar aqui a imagem, ó. Agora ele fez a carga da imagem aqui, ó. Vou trocar a imagem, vou selecionar uma outra imagem. Então, ó, tá trazendo as imagens corretas. Ah, mas ó, a imagem, todas elas estão no padrão retangular aqui, ó. Ok, então só num padrão. Então eu vou pegar uma outra imagem aqui. Pegar uma imagem de tecnologia aqui, mas na horizontal, não, na vertical. Na vertical. Vamos ver. Vamos pegar uma imagem qualquer aqui. A gente está usando sempre imagem nesse padrão. Eu vou pegar essa daqui, ó. É uma imagenzinha muito pequena. Vou clicar aqui para visitar o site e a gente baixa ela num tamanho maior aqui, ó. Abrir imagem, uma nova guia. Ela tem um tamanho bem bacana, ó, tá vendo? Uma qualidade legal até. Vou salvar essa imagem lá dentro já da pasta de imagens aqui, ó. Vou colocar aqui vertical. Então, pegamos uma imagem. Eu vou buscar essa imagem lá agora. Vou escolher a imagem. Vou buscar essa imagem. E vou mandar abrir, ó. Então ela ajustou aqui. Se vocês observarem aqui, a minha altura ela é padrão. Desculpa, a minha largura ela é padrão, mas a altura ela se ajusta aqui, ó. Tá vendo? Ó? A largura é padrão, a altura ela se ajusta de forma automática. E joga aqui através do Image Fluid a ideia do responsível, né? O botão gravar nosso aqui não vai submeter para lugar nenhum, porque a gente não programou a parte ainda do enviar para uma página. Então a parte de fazer o upload está praticamente pronta. O que falta a gente fazer é colocar aqui ação para o nosso documento, ok? Para onde que eu vou mandar essa informação? Então essa etapa aqui e mais a etapa do insert a gente vai fazer na próxima videoaula. Até mais, pessoal.